Como ter uma casa aconchegante? Como trazer esse efeito, essa sensação de aconchego para dentro de uma casa? Seja no quarto, na cozinha, na sala, até mesmo no banheiro. Essa é uma pergunta muito frequente lá na minha caixinha do Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue por lá, @estudiolaine, eu vou deixar nosso perfil aqui para você acompanhar o dia a dia, a rotina do nosso escritório de interiores. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, aproveita para se inscrever, porque nesse canal a gente fala muito de decoração de interiores. No vídeo de hoje, vamos falar sobre essa questão da casa aconchegante, que eu sei que é uma coisa que todo mundo quer, né? Todo mundo busca esse aconchego para dentro de casa, porque de fato é muito bom a gente ter uma casa que nos acolhe, que nos abraça, uma coisa realmente, aquele termo em inglês, cozy, sabe? Na verdade, eu quero apresentar para vocês uma técnica muito boa do design de interiores, que eu utilizo bastante nos projetos do meu escritório e que eu vou compartilhar aqui com você, porque essa é uma técnica que, quando bem aplicada, com estratégia, do jeito que eu vou ensinar aqui para vocês, ela de fato faz com que a casa fique aconchegante, ela traz esse efeito para casa. Eu chamo essa técnica de técnica das camadas, simples assim. E o que significa a técnica das camadas? Quando a gente trabalha com o uso de camadas na decoração, a gente vai criando essas sobreposições que de fato vão deixando a casa mais aconchegante, confortável, vai trazendo essa sensação de acolhimento, sabe? Essa coisa mais fofa mesmo, sabe? Quando a gente fala de camadas, o que seria isso? Texturas, cores, materiais. Quando a gente traz esses elementos para dentro de um mesmo ambiente, então uma diversidade de elementos em formas de camada. A base, e aí vem uma sobreposição, uma sobreposição, uma sobreposição, e por aí vai. Eu peguei meu iPad porque eu quero mostrar na prática para vocês essa questão da técnica das camadas, como que a gente utilizou em alguns projetos para que você possa entender como que isso funciona, como que você pode trazer isso para sua casa e que é muito simples, muito fácil. É uma questão mesmo de você saber misturar, de você trazer elementos diferentes para sua casa, de você realmente compor o ambiente com uma variedade, como eu falei novamente, materiais, texturas, cores, enfim. Esse é o projeto de uma sala que a gente fez, que ela tem todo esse estilo mais japande, mas perceba como ela é acolhedora, ela realmente tem essa sensação de aconchego. Aqui a gente aplicou muito bem a técnica das camadas. Como que a gente fez isso? Essa sobreposição de materiais, de elementos. Repara que a parede, a gente não simplesmente fez uma parede branca pintada simples, não. A gente colocou ripas de madeira pintadas de branco para trazer essa textura, esse elemento extra já na base, já na parede. Depois viemos com o sofá em tecido, as almofadas, um sofá com almofadas faz toda a diferença. Então, já aproveita para acrescentar almofadas no seu sofá. Então, se você ainda não tem almofadas, acrescente. Já vai trazer essa sensação de aconchego que você tanto busca na sua casa. Almofadas muda, transforma o ambiente. E aí, repara como nesse projeto as almofadas não são todas iguais. A gente variou as estampas, as cores, os tamanhos. Isso influencia demais na hora de você realmente trazer essa questão das camadas e, consequentemente, trazer essa sensação de aconchego. Se você coloca todas as almofadas iguais, mesma cor, mesmo tamanho, mesma estampa, pode ficar até um resultado bacana, mas para ficar mais interessante e mais aconchegante, eu recomendo você variar tamanhos, cores e estampas, como a gente fez nesse projeto. Além disso, o tapete é mais um elemento ali acrescentado na sua camada, na camada desse ambiente, que traz muito aconchego. É um toque diferente, é uma textura diferente. O tecido, né? Então, tecido traz muito aconchego numa casa. A mesa de centro em um tom de madeira, então é de madeira, é outro material que a gente está usando, se sobrepondo aqui nesse ambiente, então mais um elemento nessa camada. A iluminação, tanto no teto, que é um ventilador de teto em palhinha, como também essa luminária de piso, cores diferentes, mais elementos trazendo essa camada. O piso de madeira também, a cortina também. Então repara como nesse cômodo, apesar de ser um cômodo neutro, né, porque a paleta de cores é bem neutra, ainda assim a gente trouxe bastante elemento, bastante camada, várias camadas,
para trazer essa sensação de aconchego. Isso é muito importante. Se você pega um ambiente como esse, que é neutro, e coloca poucos, vamos supor assim, tira essas almofadas, coloca uma mesinha de centro também neutra, né, num tom de branquinho, tira esse tapete, coloca a parede toda branquinha, ou seja, vai tirando essas camadas, esse ambiente vai ficar sem graça, vai ficar frio, não vai ficar distante, né? Não vai ficar aconchegante, como é o que a gente quer aqui. Então, mesmo ambientes neutros, com a presença das camadas, eles vão ficar muito mais interessantes. Então, olha esse ambiente como exemplo e aplique isso na sua casa, a técnica das camadas. Aqui eu trouxe um quarto de bebê para a gente também ter essas variações de ambientes e você conseguir replicar essa técnica em vários ambientes da casa. Gente, quarto de bebê é onde você pode explorar bastante essa técnica, porque primeiro, a gente quer realmente um quartinho aconchegante para o nosso filho, para a gente também, né, que mães, pais que vão usar esse ambiente por muito tempo, você quer um ambiente aconchegante. Nesse quarto, a gente trouxe um papel de parede, numa estampa delicada, num tom claro, e que já trouxe essa camada de base, essa camada estampada. Vem o tapete, vem os móveis em madeira, todo o enxoval da cama babá e também do berço influencia. Gente, a cama, você não vai colocar só o lençol, um cobertor em cima e um travesseiro, acabou. Não! Explora a questão de um edredom mais fofinho, almofadas, vai fazendo essa sobreposição na cama de maneira que fique mais aconchegante mesmo. Então, explora isso, não deixa a sua cama básica, sabe? Depois eu vou mostrar um quarto para vocês e aí vocês vão entendendo um pouco melhor. Mas já de antemão, cama, para ficar mais aconchegante, precisa de sobreposições, precisa de camadas. Para alcançar isso, almofadas, travesseiros, mantas, edredom, etc. Repara que na própria cômoda tem um detalhe em palhinha, isso é um acréscimo de camada também. O espelho, os quadros, né, um detalhezinho dos quadros, um abajur. Então, repara como que a gente vai acrescendo elementos nesse ambiente sem pesar o ambiente, isso é muito importante. Por isso que é bom você definir um conceito para esse projeto, definir um estilo, uma paleta de cores, para que quando você for acrescentar elementos dentro desse espaço, ele não fique pesado, ele não fique carregado. Nós não queremos um ambiente com tanta informação, com tanta camada, que ele não fica aconchegante, ele fica com informação demais, ele fica carregado demais. Então, para isso, precisa haver um equilíbrio na hora dessas sobreposições. Tem um vídeo aqui nesse canal desse quartinho de bebê, eu já fiz tour com todos os detalhes sobre ele, eu vou deixar aqui na descrição para você poder assistir, tá? Ó, eu resolvi trazer outra sala para a gente poder ter mais exemplos de um mesmo cômodo, porém com um estilo diferente. Essa sala aqui, ela é mais divertida, mais colorida, tem um estilo mais marcado, digamos assim. Ainda assim, a gente usou a técnica das camadas para deixar essa sala aconchegante. Repara, o piso vem do tapete, tapete sempre traz aconchego para o ambiente, então apostem em tapetes. Repara que aqui a gente, ao invés de usar mesas de centro tradicionais, a gente usou 2 puffs em tecido estampados para trazer esse conforto extra, esse aconchego extra, essa camada extra. O sofá, num tecido linho, lindo, azul, nesse tom de azul, né? Repara que na parede a gente criou um painel branco, todo frisado. Então, ele tem umas linhas verticais bem delicadas, bem minimalistas, mas que traz uma textura diferente para essa parede, que traz aí um elemento, um detalhe diferente, que faz toda a diferença num projeto, né? Você pensar nesses detalhes mesmo ali na hora de produzir, de criar o seu espaço. E isso ajuda a deixar a casa mais aconchegante. Eu adoro brincar com ripas na parede, painéis na parede, porque dão um up na nossa casa, sabe? Além do mais, na parede, a gente fez uma linda parede de quadros, com vários elementos, né? Vários quadros diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes, também para trazer essa questão das camadas que trazem aconchego. Então, quadros coloridos, molduras de madeira, enfim, tudo isso vai ajudando. A iluminação, o uso da madeira em si, né, tanto no rack como também nesse móvel que a gente desenhou em volta do sofá para colocar os livros, os próprios livros decorativos dos clientes
ajudam a criar essas camadas e deixar o ambiente mais aconchegante. A iluminação é a mesma coisa, eu acho importantíssimo você pensar no projeto luminotécnico da casa, porque a iluminação faz muita diferença para você trazer um ambiente aconchegante. Se você tem uma sala com aquela luz fria, pesada, direta, em cima de você, ali no centro, uma luz geral, isso não traz aconchego para sua casa. Agora, quando você tem uma iluminação mais quente, indireta, posicionada estrategicamente para ficar mais naquele clima intimista, fica muito mais interessante e aconchegante. Para fechar, deixa eu mostrar também um projeto de um quarto, porque acho que o quarto é o ambiente da casa que mais precisa de aconchego. E não dá pra gente ter um quarto super frio, super, sabe, sério demais, pesado demais também. Não, o quarto ele merece ali ser pensado para trazer aconchego dentro da nossa casa. E aqui nesse projeto, a gente trouxe muitas camadas para trazer esse efeito. Olha, por exemplo, a cabeceira de madeira que a gente criou. Por cima dela, uma segunda cabeceira, dessa vez estampada nesse tecido listrado, mesinhas de cabeceira e madeira que acrescentam camadas, a cama, a roupa de cama, repara que a gente não fez uma roupa de cama, lençol, travesseiro e acabou. Não, tem o edredom dobrado de uma maneira que fique mais aconchegante. Almofadas, toda essa sobreposição ajuda muito você a criar essas camadas e criar esse aconchego necessário. Os quadros na parede, as arandelas na lateral, o tapete, o piso de madeira. Repare que a gente sempre vai acrescentar elementos, vai colocando elementos que se sobrepõem e esses elementos, eles sempre vão conversar entre si. Isso é muito importante, porque, novamente, nós não queremos um ambiente cheio de informação, pesado, carregado demais. Queremos, sim, elementos, mixes de elementos, variedades de tecidos, texturas, materiais, cores, porém, tudo num certo equilíbrio, que conversem entre si, para que você consiga o efeito aconchegante sem deixar o ambiente ruim, sabe? Com aquela sensação de informação demais aqui, entende? Fez sentido para vocês o uso da técnica das camadas? Então curte aqui esse vídeo para eu poder saber. Novamente, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Eu vou deixar aqui, como eu falei, o tour do quarto da Sofia, que é esse quarto infantil, onde usamos a técnica das camadas, e aqui um vídeo também onde eu ensino a fazer uma parede de quadros. Parede de quadros também para trazer um ambiente mais aconchegante, usando a técnica das camadas. É isso, eu vejo você no vídeo da semana que vem. Tchau, tchau!